Política local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política local. Política local. Política local. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do programa Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Paulo Ribeiro, Vereador na Câmara Municipal de Palmela, eleito pelo PSD. Os temas que temos para o programa de hoje são três. Os autarcas de Setúbal, Grândola e Alcácer deram uma conferência de imprensa conjunta esta terça-feira, querem o passe navegante nos barcos para Troia. Sobre educação, tivemos o arranque do ano letivo, também na terça-feira, e Setúbal promoveu uma conferência sobre educação na véspera. Que balanço se pode fazer da descentralização após o primeiro ano letivo completo, é a pergunta. E um último tema, a Auto Europa está parada desde segunda-feira e os despedimentos já ultrapassam as 400. Começamos pelo primeiro tema de que falei. Os autarcas de Setúbal, de Grândola e de Alcácer querem um passe social, o passe navegante também nos barcos para Troia, querem que esta travessia que está concessionada à Atlantic Ferries, uma empresa do grupo Sonai, passe para o domínio público e que os bilhetes fiquem mais baratos. Dizem que atualmente o SADO é uma barreira ao desenvolvimento económico e social. Eu começo desta vez por Ivan Gonçalves. O que é que lhe parece esta tomada de posição conjunta dos autarcas, neste caso dos três autarcas comunistas, sendo que, entretanto, há também que dizer que no mesmo dia da conferência de imprensa os deputados do PS emitiram um comunicado a informar que fizeram perguntas ao Ministro também sobre esta matéria, e há também uma petição que está a decorrer e que já vai com cerca de 7.000 assinaturas para levar o tema à Assembleia da República. Agora sim, Ivan Gonçalves. Antes de mais, muito bom dia a todos, a quem nos ouve lá em casa e aqui ao nosso painel. Bom, de facto, os deputados do Partido Socialista já vêm acompanhando este tema há algum tempo. Há alguns meses, no final da última sessão legislativa, antes do verão, os deputados do Partido Socialista tiveram também a oportunidade de reunir com a empresa, com a Atlantic Ferries, e de não só, mas também tratar deste tema e de perceber se do lado da empresa existia alguma restrição relativamente à sua inclusão, ou qual é que era a visão da empresa relativamente à inclusão desta viagem no passe navegante. E não é de sumenos importância nós relembrarmos também a importância que o passe navegante hoje tem, apesar de numa primeira fase ter sido visto até de forma muito crítica, ou pelo menos cética, por parte de uma parte da oposição, pelo menos, mas esta grande transformação que nós hoje temos, das famílias poderem viajar com um passe social que é único em toda a área metropolitana de Lisboa, e sendo que em cada área metropolitana existem os seus próprios passes, e em cada região, não só nas áreas metropolitanas, mas também nas CIMs, existem estes passes, que faz com que a poupança ao nível das famílias seja hoje brutal. Hoje uma família paga cerca de 80 euros, quando podia, uma família de 4, 5 pessoas, pagar valores que superavam os 200 euros, por exemplo. Portanto, eu acho que este é, desde logo, o dizer isto, porque é importante nós também relembrarmos. Muitas vezes o Governo também é acusado de ter pouca ação, e esta é uma das áreas em que a ação do Governo tem sido profundamente revolucionária. Ivan Gonçalves, mas especificamente sobre a ligação do SADO, vê viabilidade numa integração no programa da área metropolitana de Lisboa, apesar de termos aqui uma concessão a um privado e de ser já tecnicamente fora da área metropolitana de Lisboa? Sim, a concessão a privado é o que acontece geralmente. Neste caso, a concessão até é feita ou é administrada pelo Porto e, portanto, tem aqui uma especificidade, mas eu acho que é possível que se faça. Naturalmente é preciso que exista vontade da parte da empresa exploradora. A empresa diz que tem. Agora, nós também sabemos como é que qualquer empresa funciona. Portanto, é uma empresa privada, tem a sua existência, a sua função, ou pelo menos o seu objetivo para os seus acionistas, é o de dar lucro. Agora, a nós, contribuintes, interessa-nos mais do que isso, e, portanto, interessa-nos também
que ela possa ser integrada e que possa privilegiar ou possa beneficiar estas populações, não só de Setúbal, mas também, como o Francisco dizia bem, as que já estão fora da área metropolitana de Lisboa, como é o caso das populações de Alcácer, de Grândola e do restante litoral alentejano. Agora, parece-me que sim, que é possível. Os deputados do Partido Socialista, como o Francisco também referiu, e bem, já questionaram o Governo relativamente a este tema. O Ministro do Ambiente participou na sessão de encerramento das jornadas parlamentares do Partido Socialista aqui em Setúbal e também posso dizer que da parte do Ministro do Ambiente esta é uma questão que é vista com interesse, portanto sabemos que o Governo também está a trabalhar para tentar incorporar ou para tentar perceber se existe viabilidade na incorporação desta travessia no passe da área metropolitana de Lisboa. É preciso saber os valores, porque de facto também isso estará em cima da mesa, ou seja, qual é que é a verba que o Estado terá que pagar para que ela seja incluída e, portanto, a partir daí penso que nós podemos vir a ter boas notícias. Os presidentes de Câmara, estes 3 presidentes de Câmara fizeram esta conferência de imprensa, enfim, nós quando tivemos a reunião com a administração, pareceu-nos que o processo estava do lado, nomeadamente da Câmara Municipal de Setúbal, bastante atrasado. Mas é bom que tenha agora também a Câmara Municipal de Setúbal despertado para este tema. O Sr. Presidente da Câmara de Setúbal já é presidente há 2 anos, tem tido alguma dificuldade em apresentar resultados e, portanto, acho que fazem o seu papel, fazendo esta prova de vida e manifestando também o seu interesse na incorporação desta travessia no passe da área metropolitana de Lisboa. Manuel Pisco, temos aqui esta alfinetada de Ivan Gonçalves. Foi agora que André Martins despertou para este problema e como é que vê a oportunidade e o modo como os autarcas comunistas se manifestaram esta semana? Bom dia a todos. Eu estava a ouvir o Ivan Gonçalves e sei que tinha anotado um defeito no seu discurso. Era quando estava à procura de inimigos, dizendo que a oposição tinha sido contra. Por acaso não, esta foi uma matéria em que ninguém estava contra. Podia haver alguns céticos da oposição, alguns céticos do PSD, mas não eram poucos. Ninguém discordou desta medida. O Ivan está enganado. Não, mas céticos houve muitos, foi o que eu disse. Está bem, mas céticos há sempre. Até no Partido Socialista há céticos. Não é só otimistas. A carreira dos otimistas não é exclusiva do Partido Socialista. Até aí há céticos. Agora, esta última alfinetada, como está a chamar, não é uma coisa à procura de inimigos, é uma procura, é uma visão manicaísta do Partido Socialista que está, pelos vistos, a tornar-se crónica para os seus mais firmes militantes. Tudo é do PS, o resto tudo não presta, não sabe o que faz e é contra o PS. Não é assim a vida. Aliás, Setúbal, e não estou a falar porque me contaram, porque eu fui o ator na altura da criação do parque e deste passe navegante, era eu que estava a representar a Câmara de Setúbal na área metropolitana de Lisboa. E fui eu que tomei a iniciativa de pressionar uma vez e outra e fazer várias reuniões por causa do passe navegante abranger também a passagem para a Troia. Porque no programa de apoio à redução tarifária nos transportes, parte, que ainda hoje, não é? O Partido Socialista não quis consolidar no orçamento, está sujeito anualmente à atribuição de uma verba, como quem diz que esta é uma situação precária de ano a ano, não temos uma fórmula de financiamento segura no parte do Orçamento de Estado, todos os anos estamos sujeitos a isso, deixou uma falha. E naquele primeiro momento compreendeu-se, não é? Compreendeu-se. Aliás, deixou 2. Esta, de não ter a fórmula de financiamento, repartindo os encargos entre o Orçamento de Estado e as autarquias, ficasse clara de uma vez por todas, e a outra falha foi de ter esquecido as interligações entre as comunidades intermunicipais ou as áreas metropolitanas. Falhou nas fronteiras. Portanto, não faz sentido nenhum que dentro de uma área metropolitana ou de uma comunidade intermunicipal haja um programa de apoio à redução tarifária e haja um passe que reduz o custo dos transportes e nas interligações destas áreas, destas entidades administrativas, que são as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, isso não aconteça. Na altura, entendeu-se muito bem, o importante é que arranque, e tanto assim é que aquilo que se fez na área metropolitana de Lisboa, com os concursos para a concessão dos novos operadores e com a aplicação deste programa de apoio à redução tarifária com a criação do passe navegante, olhem e comparem que ele foi muito bem conduzido e tecnicamente bem conduzido e no plano político também,
com grande trabalho, bom trabalho, unanimemente reconhecido por todas as forças políticas do Carlos Humberto, que é o primeiro secretário da Arbitrão de Lisboa, que era o antigo presidente da Câmara da CDU no Barreiro, e até nisso também há unanimidade. O Ivan escusa de procurar opiniões contrárias, porque ninguém consegue dizer que foi um trabalho mal feito. Foi tão bem feito que, embora os solavancos do primeiro arranque, do início da operação dos concessionários, acontecem em todo lado, está estabilizado. O Porto ainda hoje, no área metropolitana do Porto, ainda hoje, se anda a tentar arrancar com as coisas, com as concessões e os contratos dos concessionários, como deve ser. E, aliás, que ainda não conseguiram arrancar. E, portanto, houve unanimidade em relação a esta necessidade, houve uma coisa que ficou para depois, só que o governo socialista, como, enfim, nos habituou a ser pouco consequente entre as promessas e a realização do mínimo daquilo que promete, e também é pouco consequente naquilo que se deixa para resolver, porque não é prioritário, é preciso arrancar com o processo do passe navegante, é preciso arrancar com esta redução tarifária e depois tratamos das interligações. Só que até hoje nunca mais trataram. A Câmara de Setúbal não é possível. Porque é que o Ivan Gonçalves estava a dizer que se esqueceu, só se lembrou agora. Nunca parámos de pressionar sobre isto. Nunca. É uma concessão do Estado, está atribuída a uma entidade da administração periférica do Estado, que é a PSS, é ela que gera. Depende, de facto, como ainda na conferência de imprensa foi dito pelo André Martins e pelos presidentes de Alcácer e de Grândola, a decisão política de dar um passo e resolver estas questões das interligações, esta da Troia, é a mais complicada em termos económicos, mas não com efeitos mais graves, em termos económicos e sociais. Porque é bom não esquecer, não é, que aqui há uns anos atrás, quando a Troia deixou de ser a Torralta e passou esta concessão da SONAI, cortou-se o acesso à massa de população com dificuldades na travessia e depois com a concessão deste transitário, que é a Atlântico Ferros, dada a um privado com as mãos livres para fazer os tarifários que entendem. Eles praticamente fazem o tarifário. Ora, esse tarifário é elevado e faz parte da política de exclusividade da gestão daqueles empreendimentos que estão em Troia. É para não levar para lá muita gente. Isso foi assumido na altura, claramente, não é? Não há nada a saber. Ora, aquela empresa, provavelmente, ela não será muito lucrativa, não é? Se calhar até terá alguns prejuízos. Mas eu não fui ver contas, não é? Mas não é isso que está em causa. Não é um problema muito difícil, com menos dinheiro do que aquilo que a Câmara de Setúbal já perdeu desde que tem a transferência de competência na educação, resolvia-se a questão do passe navegante aplicado às ligações entre Setúbal e Grândola. Resolve-se. É preciso que quem pode, que é a única entidade que pode, que é o concedente, que é o Estado, tome a iniciativa, que é o Governo. Eu espero que não seja só fogo de vista esta iniciativa que os deputados do Partido Socialista, eleitos pelo Distrito, estão a fazer. Que ela seja consequente, não é? Os deputados do Partido Socialista estão a levantar a voz e dizer isto tem que ser resolvido. Tem mesmo. Mas não é mais um ano e mais outro, ou então a tirar para o final do mandato, lá para 24 ou 25, depois logo se resolve isso. Houve sempre pressão, não tem lógica nenhuma, não é admissível, isto é socialmente muito penalizador, estar a separar aqui esta fronteira do Rio, fazer do Rio uma fronteira como devia ser um elo de ligação. E não é um custo económico muito grande que está aqui em causa, ele é facilmente absorvível. Neste parte é o programa de apoio à redução tarifária dos transportes, absorve isto com toda a facilidade, e até os municípios. Olha, uma iniciativa que o município de Setúbal teve na altura foi como, quando era o Partido Socialista que estava a governar a Câmara, abdicou, disse, não lhe interessa isso, que tudo com Grândola, com aquelas contrapartidas do casino de Troia, não é? Não quis. Uma das propostas que nós fizemos foi, muito bem, olha, deu-nos algumas contrapartidas do casino também para Setúbal, em vez de ficarem só em Grândola, e nós aplicamos inteiramente essas contrapartidas na redução dos tarifários dos ferries e dos catamarãs. Agora, é preciso mexer na concessão. Só quem pode mexer na concessão é o Governo. Portanto, não há aqui muitas oposições de opinião. A realidade dos factos é fácil de entender. O Governo que se mexa, faz favor, que responda à solicitação que os deputados do Partido Socialista eleitos por Distrito não liguem importância nenhuma aos presidentes comunistas da Câmara de Setúbal, da Alcácer, de Grândola. Esses não interessam nada, não é? Ponham-nos de lado. Mas então, olha, que liguem ao apelo, pelo menos publicamente está a ser feito,
dos deputados eleitos do Partido Socialista e resolvam através da parte esta coisa que já, com o passar do tempo, começa a tornar-se escandalosa, já é tempo a mais, e não deixe as interligações entre a área metropolitana de Lisboa e a comunidade intermunicipal do litoral alentejano, quando outras interligações já estão no interior, já estão resolvidas, mas esta aqui, o Governo tem que disponibilizar-se apenas. Basta disponibilizar-se. Paulo Ribeiro, e isso, olha, eu apoio, olha, lembre-se lá do que eu estou a dizer, eu apoio os deputados do Partido Socialista que estão a questionar o seu Governo, desde que não sejam, espero que não sejam perguntas de retórica, não é? Que sejam perguntas para tentar resolver este problema que está esquecido, o Governo esqueceu-se dele. Vamos lá. Vamos ouvir também o Paulo Ribeiro, se acha viável e necessária esta alteração do modelo da travessia no SAD e também como é que avalia estas tomadas de posição, já não são só dos autarcas, o Partido Socialista também está a tomar iniciativas e há também uma petição em curso. Então, bom dia a todos, bom dia aos meus colegas de painel e ao auditório, ao vasto auditório desta rádio. Eu acho que estamos todos de acordo nesta matéria. Não, há diferença, é só quem pode fazer e quem não pode fazer. Eu lembro-me que esta questão já foi colocada em cima da mesa pelo PSD, pelos autarcas do PSD no Conselho de Setúbal, há 2 ou 3 anos, salvo erro. E ainda bem recentemente, o líder do PSD, quando passou a sua semana no Distrito de Setúbal, no âmbito da iniciativa Senti Portugal, fez questão de fazer uma travessia Setúbal-Troia, precisamente no ferryboat, onde, na conferência de imprensa que fez, disse que apoiava e desejava que houvesse essa intervenção, no sentido de que integrasse, e em que fosse integrada a travessia Setúbal-Troia, e Troia-Setúbal, naturalmente, no passo navegante. Mas agora, esta é uma questão que depende única e exclusivamente do Governo e da Administração Central. Ou seja, a concessão é do Estado, através da Administração do Porto de Setúbal. O único acionista da Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra é o Estado português. E, portanto, só o Estado português é que pode alterar. O facto de o concessionário ser privado ou não não é relevante, porque também o concessionário, ou os vários concessionários dos vários circuitos na área metropolitana de Lisboa são privados e, como em todo lado, depois recebem as compensações indemnizatórias para fazer face às despesas pelo facto de terem os passes. Agora, aqui não interessa que haja só da parte, quer dos deputados do Partido Socialista, quer do próprio Partido Socialista, haver só as perguntas se isto pode ser. Isto pode ser. A questão é saber se há vontade política ou não há vontade política. A questão é saber, isto não é uma coisa que pese muito, não pesa muito no bolso do Governo, não pesa muito no bolso do Governo, pesa muito no bolso daqueles que têm que fazer este trajeto diariamente, quer por questões pessoais, quer por questões profissionais. E, portanto, é importante que isto rapidamente se resolva, porque o Governo já há muito tempo que podia ter decidido e atuado nesta matéria e não o fez. Portanto, o que eu instavo... O som do Paulo Ribeiro não estava agora nas melhores condições. Não vale a pena, mas agora está melhor. Agora está melhor. Eu estava a dizer que não vale a pena nós estarmos aqui a levantar a bandeira. Nós já defendemos isto há muito tempo, mas já estou, como diz o Manuel Pisco. Se o Partido Socialista, aliás, ainda esta semana, o PSD, quando apresentou as iniciativas na Assembleia da República em relação à baixa de impostos, disse isto: se para baixar os impostos é preciso que se diga que isto é uma proposta do Partido Socialista a bem das populações e o Partido Socialista fica contente, levem a bicicleta. O que é importante é que baixem os impostos. Neste caso é a mesma coisa. Se é importante para os deputados do Partido Socialista, para o Partido Socialista dizerem que a bandeira é deles, levem a bandeira. O que é importante é que atuem. Já tiveram muito tempo para o atuar, porque é verdade que há muitas outras áreas. É verdade que Alcácer e Grândola, que são os municípios limítrofes da outra margem do Rio Sado, não fazem parte da área metropolitana de Lisboa e, portanto, não estão integrados
no passe navegante, mas há outros casos no país, nomeadamente na área metropolitana do Porto, em que há SIMs que não fazem parte da área metropolitana do Porto, em que estão integradas neste passe. E, portanto, é preciso vontade política, porque não é muito dinheiro que está em causa. O que é preciso é mesmo vontade política, atuar em conformidade e decidir em conformidade, porque isto é em benefício das populações e, principalmente, em benefício da mobilidade interconcelhos de Setúbal, Grândola e Alcácer do Sal, e também, já que o Ivan falou no Ministro do Ambiente, também é a favor do ambiente. Porque se nós tivermos isto integrado, são menos carros que nós temos a fazer a travessia pela autoestrada, para depois regressar a Grândola pelas via rodoviária, e, portanto, temos um impacto ambiental também melhor, não só para o ambiente no seu todo, enquanto a poluição que os carros fazem naturalmente, mas também enquanto sobrecarga de veículos na Península de Troia. Se não tiverem mais nada a acrescentar relativamente a este assunto... Posso só dizer uma coisa, Francisco? Sim, Ivan. Pelo seguinte, é só porque fui também citado, e começando pela questão do Paulo Ribeiro, acho que estamos de acordo, aliás, o Paulo Ribeiro sintetizou bem, estamos todos de acordo, mas também acho que estamos todos de acordo que não é para fazer a qualquer preço. E, portanto, aquilo que cabe ao Governo, neste caso, porque é o Partido Socialista que está no Governo, este Governo, que o cabe fazer é fazê-lo nas condições que sejam as melhores para o Estado somos todos nós, e, portanto, é isso também que eu espero, é que não seja feito a qualquer preço. Tenho confiança também que será feito, e acho que todos os partidos também têm essa preocupação. Mas relativamente mas esta questão só existe, e foi por isso que eu fiz o enquadramento inicial, não é assim há tanto tempo como isso, porque o passe não existe assim há tanto tempo como isso. Não existia. É que hoje parece que é fácil, parece que é um dado adquirido, nós temos um passe em que por 40 euros nós vamos de Setúbal a Mafra. Não existia. Há poucos anos não existia. Agora, também dizer, para terminar, o Manuel Pisco fez a sua habitual finta retórica, em que me acusa de ser manicaísta, e depois a seguir nos explica que os autarcas do Partido Comunista fizeram tudo bem, o primeiro secretário da AML fez tudo bem, e o Governo só faz tudo bem, aliás, faz muito pouco bem, e são poucas vezes, porque é um Governo do Partido Socialista. Mas pronto, essa parte eu já estou habituado e até encaro com muita simpatia. Mas acho, e eu não estava a dar bicada nenhuma, nem percebo a preocupação dos autarcas, não tenho visto grandes movimentações do Presidente da Câmara de Setúbal neste sentido, volto a dizer, mas enfim, mas se esta é uma preocupação neste momento, ainda bem, Ivan, mas o Presidente da Câmara de Setúbal movimenta-se pouco em quase todas as áreas, portanto isso não vale a pena. Exatamente, foi exatamente isso que eu disse. Ele é muito egoísta, mas isso não é razão para nós não estarmos de acordo nesta matéria. Ele acordou tarde, mas acordou. Exatamente, e eu acho que, aliás, e não é preciso que esta medida se fique com o crédito dos deputados do Partido Socialista, porque não ficará, obviamente. Aquilo que nós esperamos é que isto aconteça o mais rapidamente possível, porque beneficia as populações. E acho que isto é algo nos qual os três estamos de acordo. Ivan, não vai ficar a crédito enquanto os deputados do Partido Socialista não disserem preto no branco que concordam. Vocês ainda andam só a fazer perguntas a dizer se é possível. A questão é saber, vocês concordam ou não concordam? Isso é que é importante vocês dizerem. Não, é óbvio que nós achamos que é muito importante para estas populações. Agora é preciso, naturalmente, também perceber as condições em que isto pode acontecer. Ainda não sabem se concordam. Não, sabemos se concordamos, sim senhor. Agora, mas relativamente aos impostos também quer dizer o seguinte, porque foi o Paulo Ribeiro que enviou essa alfinetada, não é aquilo que o PSD sabe que o Governo vai propor uma baixa de impostos no Orçamento de Estado. E, portanto, o que fez foi antecipar-se um mês para dizer que a baixa de impostos vai acontecer por mérito seu. E é basicamente isto que estamos a falar neste momento, porque daqui a um mês temos Orçamento de Estado, vai dar entrada a menos de um mês, 10 de outubro, salvo erro, e a partir daí vamos poder discutir a fiscalidade para o ano 2024 no país todo. Já agora, a propósito disso, queria só lembrar ao Ivan uma coisa. O que está em causa da parte do PSD não é que a baixa de impostos ocorra só no orçamento de 2024. Se bem que já se percebeu pelaquela questão do IRS jovem que vocês não nos acompanham na baixa de impostos. Mas o que nós queremos é que essa baixa de impostos se efetive já em 2023, porque o ganho orçamental que o Governo e o Estado têm tido é muito grande já em 2023.
Essa do ganho orçamental e da folga orçamental dava para uma grande discussão. Até porque Dava, e agora já estamos aqui a sair dos temas que tínhamos para hoje, fica para uma próxima oportunidade. Passamos então ao segundo tema que tínhamos na agenda para hoje, a educação. O arranque do ano letivo foi esta semana, na terça-feira. Eu desta vez começo por Manuel Pisco, para fazer aqui também a ligação com uma conferência sobre educação. Foi a 9ª Conferência Anual sobre Educação do município de Setúbal, que foi na segunda-feira, onde foi discutida a descentralização de competências nesta área da educação, e isto numa altura em que tivemos já o primeiro ano letivo completo no âmbito da descentralização, com os municípios a serem responsáveis pela gestão desta área em cada concelho. Começava por Manuel Pisco, como eu dizia, para lhe perguntar duas coisas. Como é que viu o arranque do ano letivo, no todo, no plano nacional, mas também aqui no concelho de Setúbal, e por outro lado, que balanço é que faz deste primeiro ano de descentralização, primeiro ano letivo, na ótica do concelho de Setúbal? Bem, este ano letivo desta vez está a arrancar com uma carga velha às costas, não é? Que é a carga da falta de professores suficientes e da falta de pagamento suficiente aos professores para que eles adotem a profissão, e esta carga velha ameaça desmoronar, cair da carroça abaixo. Portanto, durante o ano vão-se reformar muitos professores, já estão numa faixa etária muito elevada, porque os jovens não têm tido a oportunidade, uns não têm a oportunidade. O caso mais extremo que se conhece, apareceu há dias, é uma senhora que chegou aos 65 anos, depois de andar uns 30 anos a ensinar na escola, e conseguiu vincular-se. Ao fim deste tempo todo conseguiu vincular-se. E ela vai se vincular ao Ministério e tal, pelo menos quando chegar à reforma, não conseguiu trabalhar dentro de um vínculo com o Estado para dar aulas, mas no momento da reforma ela consegue um vínculo. Portanto, esta desregulação dos quadros docentes das escolas não tem sido resolvida, tem sido a agravar ao longo do tempo, e a tendência é para piorar por causa das saídas e a falta de entradas. Ainda ontem ouvi o Sr. Ministro da Educação dizer que há aqui um problema, que aqui a sul do país, ouvimos todos, que ele apareceu na televisão, foi proferida essa intervenção numa conferência de apresentação do estudo da OCDE, Education at a Glance, que é um relatório anual sobre as condições de educação nos países da OCDE. Ele diz: o problema está aqui, e agora isto não se resolve de um momento para o outro, isto leva 2 anos a formar um professor. 2 anos a formar um professor já se sabe que leva há décadas, não é? A especializar um professor na área da educação. Mas nunca se tomaram medidas. Ainda este ano, os jovens que querem fazer uma profissionalização para a docência têm escassíssimas vagas. Até a Universidade Aberta, que tinha muitas vagas e que era um bom instrumento de profissionalização dos professores, parece que teve ordens para fechar as vagas. Mas porque é que não se abre a oportunidade daqueles que querem entrar na profissão poderem entrar? As outras universidades têm muito pouca formação para o ensino, com a componente da personalização das áreas pedagógicas. Isto é estranho, denota muito. Eu acho que isto não é intencional, ninguém está a querer abater a escola pública. Não acredito nisso, não é? Mas é desregulação, é desorientação. A outra carga nova que este ano letivo tem ao arrancar é a carga de transferência de competências do Estado para as autarquias. E o que foi dito nesta conferência, e o que o Presidente da Câmara, André Martins, disse, é que, de facto, são coisas muito simples, não é? Nós, a Câmara de Setúbal, como muitas outras, e algumas do Partido Socialista, aceitaram isto condicionadamente. Vamos lá ver se a gente acerta o passo a seguir. Ora, se acertarem o passo, tanto como acertaram com o programa de redução tarifária em relação à fronteira da área metropolitana de Lisboa com a comunidade intermunicipal, ou seja, o passo navegante, se acertarem da mesma maneira, a gente nunca mais tem este problema resolvido. Que é o seguinte: nos primeiros meses de 2022, em 8 ou 9 meses, a Câmara teve que colocar 1.300.000 euros que o Estado não transferiu para a escola funcionar. Este ano, em 23, durante os primeiros 7 ou 8 meses, já teve que gastar mais 1.700.000. Ou seja, desde o ano passado, que assumiu
estas responsabilidades, a Câmara recebeu, teve em sinal positivo, em sinal mais, recebeu mais de 500 e tal trabalhadores das escolas, os técnicos, os auxiliares e os administrativos, e recebeu com sinal negativo menos de 3 milhões de euros, que teve pôr no seu orçamento. Era esta a ligação que eu estava a fazer com a questão da Troia. Com 2 milhões e tal, 2 milhões e tal por ano, estimou-se na altura que se andava a tratar disso, quando o Ivan disse que ninguém mexia nisto, resolvia-se o problema e equiparava-se o passo navegante para a Troia. A Câmara de Setúbal já gastou 3 milhões com a transferência de competência, que eram da obrigação do Orçamento do Estado, que não vieram e a Câmara tem que expor. Bem, se continuarmos por este caminho, acontece aquilo que era o pior receio, não é o otimista. Eu sou muito otimista, não é? Não gosto de ser pessimista, mas a gente tem que ser realista. E aquilo que se previa é que se o Governo se comportar desta maneira, deixar a transferir a competência para as câmaras e não a transferir o financiamento que é necessário, correspondente, as câmaras vão sendo emagrecidas e deixam de ter, a curto prazo, em meia dúzia de anos, em pouco tempo, deixam de ter dinheiro para as estradas, para aquilo que é o investimento público necessário, para as reparações, e nomeadamente para participar na construção das casas necessárias, porque o PRR para a habitação não dura muito tempo, vai durar 3 ou 4 anos, e ao ritmo que ele está, todo o PRR e o da habitação também, que ele está a ser executado, a gente chega ao fim do período de 26 e se calhar vamos tirar verbas, não é? Se for verdade, o quadro que está desenhado agora temos verbas. Portanto, a educação está com mais do mesmo. O clima na escola não mudou, a pouca vontade e pronto, e esta resistência dos professores, que estão a fazer uma luta continuada há muito tempo, mas que não se vê em contrapartidas do lado do Ministério, do lado do Governo. Nós ouvimos os que participam das reuniões saírem, quer no caso da saúde, dos médicos, quer no caso da educação, saem de reuniões com os ministros e vêm completamente desiludidos e que não há abertura nenhuma, que não há solução para os casos. Portanto, estamos estamos na mesma. Ou seja, a educação, estamos praticamente na mesma. Então, vamos com os problemas que tínhamos do passado e não damos aqui um grande passo em frente. Bem, até agora parece que há aqui um pequeno pormenor, não sei se é pequeno, se é melhor, é que, tal como no ano passado, funcionou melhor a colocação dos professores. Não tem havido, era a polémica que também era habitual, era a todos os anos, mas isso ainda não está muito à vista. Então, este problema está um pouco abafado por esta questão da luta dos professores em relação às suas carreiras e em relação aos vencimentos, não é? Mas a falta de professores leva, se calhar, a que a colocação seja feita mais rapidamente e continua a haver muitas faltas, muitas vagas, muitos horários não atribuídos. É mais no sul, agora é mais no sul do que no norte, é mais no interior. No final, é mais no interior, porque as condições para ir para o interior são muito complicadas e à medida que o quadro económico e social se vai agravando, com o custo das casas, com as rendas, o valor das rendas a subir, sempre a galopar. É difícil ver uma grande mobilidade profissional nesta, como noutras áreas, e o ensino sente-se, de facto, um pouco abandonado. Quem está na gestão das escolas, quem está a dar aulas, sente que as coisas continuam a arrastar-se e não há intenção de lhe mexer a sério para resolver mais qualquer coisa. Portanto, é mais um ano letivo que vem sem grandes mudanças, infelizmente. Paulo Ribeiro, e a sua opinião sobre o arranque do ano letivo e também sobre a descentralização de competências? Eu, em relação ao arranque do governo do ano letivo, eu diria que ainda o ano letivo está a começar e o governo já chumbou por faltas. Estamos a começar o ano letivo, faltam residências estudantis, faltam professores e falta qualidade e exigência no ensino. E isso é uma realidade, infelizmente, que estamos a sofrer. No caso concreto que estamos aqui a debater, que é a questão da transferência de competências, nomeadamente na educação, nós, desde o início, o PSD tem-se afirmado favorável à descentralização de competências. Aproximar a decisão dos municípios, dos cidadãos, é benéfico em termos de tomada de boas decisões e também em termos de poupança financeira. O problema é que a forma como o governo tem feito esta descentralização de competências, que é meia coxa, que é sem meios, que é procurando empurrar os problemas para os municípios sem lhe dar os meios para resolver, torna os defensores da centralização, vá lá, os centralistas, como se poderia dizer, dá-lhes mais gás.
E vemos isto na educação, como vemos na saúde e na ação social, que são aquelas 3 grandes áreas em que houve descentralização. Eu, só para dar um exemplo, não vai à baila aqui, porque estamos a falar de educação, mas não queria deixar de dar um exemplo, por exemplo, do município de Palmela, que à 4ª vez é que aceitou as competências na área da saúde, e mesmo assim aceitou com o voto contra meu, vereador do Partido Social Democrata, e de um vereador do Partido Comunista, que não tolerou a chantagem do governo, que diziam ou aprovam isto ou não vai haver a unidade de saúde familiar na Quinta do Anjo. E, portanto, é assim que estamos na descentralização. O governo usa e abusa do poder que tem e da possibilidade que tem de dar ou não dar dinheiro. Agora, retomando a educação e esta questão que estamos aqui a discutir. O esforço que está a ser feito, o governo tem que... nós temos ainda, à data de hoje, à altura que estão a começar as aulas, ainda temos cerca de 100 mil alunos que não têm professores. É um número significativo. Esperemos que rapidamente isto seja resolvido. Mas depois temos... o Manuel Pisco falou muito na questão do interior. Mas o problema é que nós, nos tempos que correm, temos também a questão do litoral e da área metropolitana de Lisboa e aqui juntando a norte a Lisboa e Setúbal, a Península de Setúbal. Porquê? Porque os professores têm, a maior parte dos que se vincularam-se a norte e têm alguma dificuldade em vir para esta área por causa dos preços da habitação, e o governo agora vem à pressa procurar encontrar aqui um subsídio de função ou uma residência de função para ajudar a que haja mobilidade dos professores. O problema é que acordou tarde, porque nós já temos este problema há muito tempo. Por exemplo, nós sabemos que as reformas na administração pública, em toda a administração pública, mas particularmente na área da educação, nós temos uma força de trabalho, neste caso os professores em particular, muito perto, com muita gente a reformar-se este ano. E o governo sabe disto há muito tempo. Este governo está lá há 8 anos. E, portanto, isto não se resolve... O Sr. Ministro dizia isto não se resolve de um dia para o outro. É verdade, ele tem toda a razão. O problema é que ele esquece que não só o governo do Partido Socialista está lá há 8 anos, como o Sr. Ministro também está lá há 8 anos, porque ele é ministro há 2 anos, mas era secretário de Estado com esta área desde o início do governo. Portanto, a questão que se deve perguntar é verdade que não se resolve em meia dúzia de dias, mas o que é que foi feito nestes 8 anos para substituir e precaver os professores que se vão reformar e para precaver precisamente a falta de professores que se poderiam detectar em algumas áreas? O que é que foi feito? E é essa a pergunta que não há resposta. Porque o governo andou a empurrar o problema com a barriga para a frente, à espera que ele se resolvesse por obra e graça do Espírito Santo. Ora, eu sou crente, eu acredito em Deus Nosso Senhor e no Espírito Santo também. Acho estranho é que este governo, que não é crente, acredite que por obra e graça do Espírito Santo isto se resolvesse. E como se vê, não se tem resolvido. Os homens terráqueos, os terrenos, também têm que fazer alguma coisa. E é isso que tem falhado ao longo deste tempo. Ivan Gonçalves, que balanço é que faz ao arranque do ano letivo, também à descentralização? Tem aqui também já várias críticas para comentar, com certeza que quer responder. Sim, eu acho que esta é a minha vez de dizer que os meus colegas são muito manicaístas porque habitualmente veem problemas em todos os setores. É verdade que a educação tem alguns problemas que estão por resolver, alguns têm vindo a ser resolvidos, outros ainda estão por resolver. Eu recordo-me do ano em que eu entrei para a faculdade do descalabro que existiu na colocação de professores, porque o algoritmo tinha falhado. Na altura não se falava muito em algoritmos, mas eu, como tinha entrado para o Instituto Superior Técnico, dava alguma atenção a essa questão. Mas lá o sistema tinha falhado e era um governo do PSD que estava em funções. Pronto, estas coisas são como são, não falham só quando o Partido Socialista é governo. Mas é verdade que há algumas questões que têm que ser resolvidas. Por exemplo, no que toca a esta questão das reformas,
esse é um esforço que tem que ser feito. O número, a idade média dos funcionários públicos em Portugal, e professores inclusivamente, é muito elevada, porque ao longo dos últimos anos, se quisermos já até das últimas décadas, o esforço que tem sido feito, ou aliás, o esforço que não tem sido feito para reforçar os quadros da administração pública é muito visível. E isso tem um resultado prático, é que depois faltam profissionais em algumas áreas. No caso, e o governo do Partido Socialista, honra-lhe seja feita, tem vindo a tentar solucionar algumas destas questões. Por exemplo, o caso da saúde, que nós habitualmente falamos, tem havido um reforço do número de pessoas que exercem funções no Serviço Nacional de Saúde, porque durante muitos anos, e isto é fruto também dos condicionamentos do país, dos vários governos, não é responsabilidade apenas da oposição ao Partido Socialista, naturalmente, mas diria que o problema principal que temos neste momento é um problema de carreiras de professores, como todos sabemos. E eu também não sei qual é a posição do PSD relativamente ao tema, mas presumo que não seja que o governo do Partido Socialista ou qualquer governo que esteja em funções deva recuperar todo o tempo de serviço como se não tivesse existido em Portugal e na Europa aquilo que existiu. Nós não temos a capacidade, enquanto país, no setor privado, de recuperar as carreiras das pessoas que não progrediram durante aquele tempo, ou até de recuperar as carreiras das pessoas que foram despedidas durante os tempos da crise financeira, como não temos capacidade de o fazer com todos os funcionários da administração pública, e naturalmente seria uma responsabilidade se agora o governo, que na verdade descongelou a carreira dos professores e que está descongelada, nunca tinha estado descongelada durante tanto tempo como está desde que o Partido Socialista é governo, mas seria uma responsabilidade se agora simplesmente fôssemos recuperar as progressões que não existiram durante aquele tempo, porque a seguir também tínhamos que o fazer para todos os quadros da administração pública. Agora, o governo, pelo que todos sabemos também, e o Sr. Ministro já o disse, tem tido uma série de propostas, não indo ao encontro das pretensões dos professores e dos sindicatos relativamente a esta questão da recuperação do tempo de serviço, do tempo que esteve congelado durante o tempo da Troika. Existe um novo modelo que pretende fixar. Atenção que esta questão da carreira foram congeladas antes da Troika, Ivan. Não... Foram congeladas com os programas de estabilidade com os PECs, exatamente, mas já tinha sido congelado antes. Ou seja, a carreira teve congelada várias vezes, porque a carreira tem alguns problemas de sustentabilidade, enfim, mas nos últimos anos as coisas têm funcionado bem, neste caso, do ponto de vista daquilo que é o funcionamento normal. As carreiras estão descongeladas quase há 8 anos desde que o Partido Socialista é governo. Nunca tinham estado descongeladas. Dizer que isto tem funcionado bem é preciso ter lata. Não, o que não tem funcionado bem... O que não tem funcionado bem, certo, o que não tem funcionado bem é a recuperação do tempo de serviço. Agora, mas dizia, há algumas das propostas que os professores fazem, ou de algumas das preocupações que têm que ser atendidas. Por exemplo, existe o aumento dos quadros da zona pedagógica, que vai permitir que os professores não tenham que andar distâncias tão grandes como aquelas que andam hoje em dia, é importante. Há a abertura de vagas, e estamos a falar para 2024 mais de 20 mil vagas nos quadros das escolas, porque a questão dos professores andarem anos e anos com a casa às costas é óbvio que não faz sentido, e portanto o Estado tem que dar resposta a este problema e o Governo do Partido Socialista tem que dar resposta a este problema. Agora, também é importante que se diga, e há uma coisa que eu não quero deixar de dizer, é que quando nós discutimos a reabertura do ano letivo, aquilo que devemos estar a discutir é a forma como a escola pública tem sido capaz de dar resposta àquele que deve ser a sua principal preocupação, que são os alunos. A escola existe para formar alunos. A escola existe para que nós tenhamos um sistema educativo que forme pessoas, alunos, jovens, para que se possam realizar. E nesse aspecto, os últimos anos têm sido marcados por sucesso. Ainda ontem ficámos a saber que o número de jovens que não estudam nem trabalham em Portugal é o mais baixo, não sei se é de sempre, mas é o mais baixo das últimas décadas, com certeza. A taxa de abandono escolar precoce em Portugal desceu de 20% em 2012 para 6% atualmente, e portanto, quer dizer que o sistema de ensino em Portugal não tem melhorado ao longo dos últimos anos é falacioso, e aquilo que os dados nos dizem é precisamente o contrário. Agora, há problemas, naturalmente, e existem problemas, alguns já vinham de trás, outros também são criados pela natureza das coisas e dos tempos,
E há problemas, naturalmente, que estão relacionados com as carreiras dos professores, que também têm que ser atendidos, têm as suas questões. Agora, o país não anda a reboque, não pode, não deve andar a reboque das preocupações de uma classe profissional, embora sejam as suas reivindicações sejam respeitáveis e, enfim, o Governo negocie naquilo que é a procura e a salvaguarda do bem comum. É isso, pelo menos, que eu espero que o Governo do país faça. Outros governos farão aquilo que entenderem, mas eu tenho muitas dúvidas que um Governo do PSD, por exemplo, alguma vez reponha estes anos em que as carreiras estiveram congeladas, porque simplesmente isso seria uma irresponsabilidade. Não havendo mais interesse em comentários ou réplicas a esta última intervenção de Ivan Gonçalves, Manuel Pisco, está a demonstrar vontade de dizer alguma coisa? Essa invocada irresponsabilidade que é frequente e se percebe o que é que se diz. Só que tem uma falha, não é? Nunca ninguém dá o número do custo. O custo real da reposição das carreiras. Está bem, agora o Governo vai fazer acelerações de escalões nas carreiras da função pública para compensar alguns congelamentos. Também, mas porquê é que não descongela o 5º e o 7º escalão da carreira dos professores? Era mais simples. Agora vai fazer aceleração aos outros todos, mas tem essas aí com outros travões internos. O Governo sabe que estão a sair muitos professores para a reforma, mas sabe-se há muito tempo, não é de agora. Isso, estatísticas anuais, é fácil de vê-las. Vêm com 4 ou 5 meses de atraso, mas pelo menos sabe-se a tempo. E o Governo sabe que está a perder quadros há muito tempo. O que é que fez agora a decisão mais recente? Decidiu abrir um concurso geral para meter 1000 quadros dentro da função pública. E os jovens, licenciados, evidentemente, a ver se trava a saída para o estrangeiro, mas com o vencimento que lhe oferecem é difícil travar. 1000 jovens. Sabem quantos é que saem reformados por ano na administração pública? 35.000. Então como é que se resolve o problema de quadros no Estado assim? Este é que é o problema sério. Manuel Pisco, mas essa é a parte em que nós estamos de acordo. É preciso reforçar o número de quadros do Estado. Não tenho dúvidas nenhumas disso. O que é estranho é que nós temos visto os números que têm sido apresentados e vê-se que aumentou o número de trabalhadores no Estado, seja trabalhadores em funções públicas, seja o que for. Não se vê, e cada vez mais nós vemos os vários serviços públicos a queixar-se de falta de pessoal, os vários serviços públicos a dizerem que não têm meios e o serviço que os serviços públicos não estão a prestar aos nossos cidadãos. Portanto, a questão é esta. Onde é que estão esses trabalhadores? Onde é que estão os tais trabalhadores que se dizem que entraram para a administração pública e que fizeram disparar os números de trabalhadores na administração pública, quando nós vemos todos os serviços públicos a queixarem-se de falta de trabalhadores? Portanto, a questão é esta. Onde é que estão esses trabalhadores que os números nos apresentam como estando a subir o número de trabalhadores no Estado? Onde é que estão? Não estão todos nos gabinetes ministeriais. Paulo Ribeiro, esse é um tema também interessante. Os gabinetes ministeriais não contam com a função pública. Muito rapidamente, Ivan, porque temos que passar ao outro tema, o terceiro tema, senão não temos tempo, faltam menos de 10 minutos. Avancemos. O último tema que temos para hoje é sobre a Auto Europa. A paragem da produção começou na segunda-feira e no início da semana, na quarta-feira, já estavam contabilizados pelo menos 425 trabalhadores dispensados, entre os precários não só da própria Auto Europa, mas das empresas fornecedoras, e tem havido um grande debate, muitas opiniões sobre este layoff. Há quem ache que os trabalhadores deveriam receber o salário a 100%, é o caso do Bloco de Esquerda, que emitiu na quarta-feira um comunicado nesse sentido, e estamos também com a Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Parque da Auto Europa a pedir ao Governo para procurar medidas de compensação ou de mitigação destes despedimentos. Desta vez começo por Paulo Ribeiro. Como é que está a acompanhar esta situação? Acha que é normal no funcionamento do mercado de trabalho o que se está a desenvolver ali em Palmela? Naturalmente que acompanho com preocupação, porque ninguém gosta. Esta situação tem implicações a vários níveis, tem implicações a nível do mercado
Paulo Ribeiro, ficámos sem ouvir uma parte da sua frase, se puder repetir. Eu estava a dizer que nós temos trabalhadores que acompanham com preocupação, naturalmente. O Estado, o Código de Trabalho, tem mecanismos para acudir a estas situações, como é a situação de layoff, em que o Estado, através da administração pública, através dos serviços sociais, da segurança social, apoia a remuneração dos trabalhadores e, no caso concreto, a Alta Europa, com a negociação que fez com a sua Comissão de Trabalhadores, dá um complemento em que os trabalhadores da Alta Europa ficam com uma redução, apesar de tudo, é significativa, mas são de 5%. Salvo erro, foi o que o próprio coordenador da Comissão de Trabalhadores comunicou, naturalmente que acompanho com preocupação, mas isto é uma situação que eu não digo normal no sentido de que acontece todos os dias, mas é fruto de uma contingência que aconteceu pelo facto da quebra de produção de uma unidade fabril na Eslovénia, de uma peça, de uma componente do veículo automóvel e que afeta o trabalho na fábrica. Por exemplo, há outras fábricas que não são tão afetadas. Porquê? Porque têm mais veículos do que a Alta Europa, que neste momento só está a produzir um veículo e esse veículo precisa dessa peça. O que é que eu desejo? Desejo que rapidamente esta situação seja resolvida. A Alta Europa fez um layoff por 2 meses e meio, aproveitou o prazo máximo permitido na lei, mas obviamente que todos nós desejamos que esta situação se resolva antes. Está muito dependente do recomeço da elaboração daquela fábrica na Eslovénia que teve o problema. Agora, o que nós não podemos fazer aqui é procurar fazer demagogia. Eu ainda no outro dia ouvia o Ministro da Economia, que é um homem que vem do mundo empresarial, é um homem que conhece a economia, dizer que vamos procurar criar alternativas de fornecimento internas para esta área. Quer dizer, é preciso não conhecer, não é só a indústria automóvel, é qualquer indústria. Quer dizer, ninguém cria uma fábrica e faz a componente, uma determinada componente de um determinado veículo em meia dúzia de dias para começar a elaborar e recomeçar a produção numa fábrica. Isso é, Paulo Ribeiro, do mundo do imaginário. Agora também a oportunidade. Questão. O senhor Primeiro-Ministro, que já começa a ver as coisas rapidamente, fez ainda uma comunicação esta semana também, atribuindo a esta situação da Alta Europa aquilo que já se adivinha que vai acontecer, que é uma desaceleração da economia. Não tem só a ver com a Alta Europa. A Alta Europa tem um contributo, naturalmente que tem, mas esta desaceleração já ia haver, não tem só a ver com a Alta Europa e o Governo sabe disso. Ivan Gonçalves, também muito rapidamente, já temos aqui apenas cerca de 4 minutos, vê se dava 2 para o Ivan e 2 para o Manuel Pisco. Muito rapidamente, eu realmente estava à espera do momento em que as cheias na Eslovénia que fizeram com que a fábrica da Eslovénia tivesse que parar fosse culpa do Primeiro-Ministro António Costa, mas lá chegámos. Mas bom, para dizer apenas, é obviamente... Mas não são, pois não? Não são. Não, é que eu não disse Estava à espera que o Paulo Ribeiro lá fosse. É que eu não disse que era culpa dele, mas o Ivan, pensei que o Ivan estava a dizer que era. Não, penso que não. Mas, obviamente, aquilo que o Primeiro-Ministro diz é verdade. A Alta Europa tem uma percentagem, tem um peso no PIB que é incomparável dentro do nosso país. Mas pronto, aquilo que sei é que o Governo está a acompanhar esta situação por intermédio do Ministro do Trabalho, do Ministro da Economia e também os deputados do Partido Socialista também. Acredito também que os autarcas da região também. Esta é uma situação que afeta muita gente e, portanto, é naturalmente um fator de preocupação. Parece-me, à primeira vista, que do ponto de vista daquilo que é a relação entre os trabalhadores e a empresa, a Alta Europa, não é à primeira vista. Esta questão todos sabemos, tem sido até um exemplo de paz social, mas à primeira vista parece-me que também estão a ser acauteladas os diversos interesses, sendo certo que a empresa tendo que parar, há também um prejuízo. Aquilo que o Paulo Ribeiro ainda agora também nos dizia
era que esse prejuízo para os trabalhadores é de cerca de 5%. Há, de facto, aquilo que me parece que é o mais preocupante é as outras empresas ali à volta que vivem apenas da Auto Europa e são fornecedores da Auto Europa e que já estão a despedir gente, e isso é de facto dramático. E, portanto, eu acho que os decisores políticos têm que acompanhar a solução e tentar a situação e tentar, mas esse é uma preocupação que existe e que, na verdade, o mercado depois também tem um papel a dizer, mas é preciso tentarmos que não exista esta dependência, quer a dependência da Auto Europa tem, hoje em dia, apenas de um componente que é produzido num sítio, quer o problema que existe das outras empresas que estão apenas dependentes do trabalho da Auto Europa, enfim, tudo isto era desejável que não existisse. Agora, por vezes também o mercado funciona como funciona e as empresas, quando a Auto Europa funciona, isso também é bom para aquelas empresas. Mas, obviamente, é uma situação que me parece que é muito preocupante e que esperemos é que se resolva o mais rapidamente possível, sem mais danos para o país e para as populações e para os trabalhadores. Manuel Pisco, cabe-lhe assim agora encerrar também 2 minutos sobre esta paragem na Auto Europa. Bom, isto é um azar que pode acontecer, não é? Creio que as soluções não é a questão, a gente referir os 5% que os trabalhadores da Auto Europa perdem apenas, ok, isso é positivo, não sei se são destas, mas o facto é que já 400 e tal trabalhadores com contratos a termo já ficaram sem contrato, não é? Ficaram sem contrato, e nas empresas daquele cluster, ali à volta da Auto Europa, fornecedores diretos, aquilo vai às perdas até 35% dos salários. Portanto, o efeito salarial e de dificuldades para um conjunto grande de pessoas não extravasa muito aquela redução dos 5% que se fala dos que são da Auto Europa. Mas este é um caso que nos deve fazer refletir uma coisa. Primeiro, se com participação na produção do nacional, a integração dos componentes nacionais na Auto Europa se mantém ao nível daquilo que inicialmente era exigido, que era 40%, não estou a dizer que não, mas é importante essa participação, e isto mostra-nos uma outra coisa, é que agora é a crise daquela peça por causa de uma inundação que aconteceu na Eslovénia. Mas aqui há pouco tempo atrás era a falta dos chips, e a produção de carros também está parada aí em muitas partes do mundo, não é? E isto deve-nos fazer pensar, este sistema de produção, aproveitando aquilo que é mais barato num ponto qualquer do mundo, e só daí é que se fornece, é uma solução de futuro, tem muito tempo a andar. Quando o mundo está a ser todo separado em 2 blocos, aquilo que era a globalização está agora a fechar-se as portas da globalização e fazer 2 blocos separados, os caminhos que estão a seguir nesse plano têm que ver com as guerras, com os conflitos, com as relações internacionais que se estão a estabelecer e a reforçar algumas coisas. As coisas não estão a ir por um caminho e, naturalmente, que quem vai perder são países como nós, que dependemos do investimento externo em grande percentagem. Agora, a questão... Manuel Pisco, tenho que interromper. A gente podia fazer a peça, mas num país em que de 6 em 6 meses tem que se renovar uma certidão de óbito, eu não sei como é que se resolveria a burocracia. Não temos tempo para mais. Manuel Pisco, peço desculpa por ter que interromper. Agradeço a Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Paulo Ribeiro. A política local regressa de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. Política local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política local. Política local. Política local.